Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 14 de junho de 2023, né? Graças a Deus estamos aqui, né? Livres, aleluia, em Cristo Jesus, né? Em perseverança, né? Vigilância, obediência, meditação, oração, aprendendo e manejando as armas, né, irmãos? Que o Senhor nos deu para lutarmos contra as hostes espirituais da maldade. São os nossos inimigos, né? Os inimigos da nossa salvação, os inimigos do Criador, os inimigos do Redentor, né? Do seu Filho Jesus Cristo. E que tem o poder de persuadir as pessoas, né? Eles persuadem, né, os homens e as mulheres a se aliarem a eles para também combater a igreja, né? Combater a salvação, combater o Criador, o Redentor, né? Através das teorias, das filosofias, das teologias, que são contrárias às doutrinas, né? Cristãs, né? Ensinadas pelos profetas e pelos apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então é isso que nós vamos ver agora, né, irmãos? Aqui, vamos ver aqui algumas teorias, né? Religiosas, filosóficas, né? De teologias, de filosofias e teologias que são contrárias, né, à palavra, para nós nos certificarmos, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso aí, certo? Estamos falando ainda do cristianismo no século XX, né? Então o que acontece? A crítica bíblica, né, que nós já vimos o que é, né? Ela deu força, né, a essas ideias, né, essas teorias, né? E a principal delas foi o quê? O liberalismo, né? Então deu força ao liberalismo dentro do cristianismo, né? Que fez o quê? Que acompanhou, né? Acompanhou essas teorias e se envolveram, né? As igrejas, né, chamadas cristãs, acompanharam e se envolveram com essas teorias, com essas filosofias, né? Com essas teologias, digamos assim, né? Que são contrárias à sã doutrina. Daí então veio a perversão, conforme nós estamos aí há algum tempo falando sobre isso, né? Então, por volta do ano 1900, né, a teoria que corria, digamos assim, né, era a teoria do idealismo, né, e a crítica bíblica, né, ambas, né, certo? O idealismo e a crítica bíblica eram muito fortes e eram as bases do liberalismo nas igrejas, né, no cristianismo, né? Idealismo são o quê? São ideias, né? Ideias que as pessoas criam a respeito das coisas, né? A respeito do Criador, da criação, da redenção. Ideias humanas, né? Certo? Que quase sempre contrariam aquilo que está escrito. Então esse liberalismo ele entrou para dentro do cristianismo, né? O liberalismo era o quê? Nós vamos ver aqui o que, basicamente ele defende o quê? Ele defende que o Criador, né? O Deus Criador, né? O Deus único, né? Ele é um ser imanente na história e na natureza. O que significa isso? Significa que ele está em todos os locais da natureza e tudo representa ele, né? Digamos assim, né? Imanente. Inclusive, quer dizer, isso aí é uma teoria que foi desembocar no panteísmo. Panteísmo é o quê? É a ideia de que tudo é Deus, a natureza é Deus, né? Uma árvore é Deus, uma pedra é Deus, tudo é Deus, Deus é tudo. Foi desembocar nesse tipo de coisa. O panteísmo, né? Certo?
Então o liberalismo ele defendia isso, uma espécie de panteísmo, que Deus ele é imanente na história e é imanente na natureza. Ele está aí. Ele é uma ave, ele é um bicho, ele é um boi, ele é um, entendeu? Tudo que você vê é Deus, né? Então, por isso, o mundo caminhava, né, para uma ordem social ideal aqui na Terra. Então, o liberalismo ele diz isso. Então, o mundo está caminhando para uma evolução, digamos assim, né? Porque ele tinha raízes lá no evolucionismo, ele tem raízes lá, né? Na evolução, né? Então, o mundo também está em evolução, está caminhando para uma ordem social ideal aqui na Terra, né? E tendo como modelo Cristo, tendo Cristo como modelo, como exemplo, né? Eu estou falando do cristianismo, né? Que o cristianismo, né, não vai dizer que Cristo não é nada, né? Se bem que ele já disse, algumas delas já disseram isso, conforme nós vamos ver, né? Então, essas igrejas, né, esse cristianismo, né, passou a acreditar em quê? Passou a acreditar que eles iriam criar, né, ou vão criar, né, pela educação das pessoas, né, pela ação social, né, uma ordem social ideal aqui na Terra, certo? A qual, né, ordem social, Cristo iria retornar após o milênio, né? Olha aí, ó, Cristo então já começou, né? Cristo só vai vir depois do milênio. Já começou aí a perversão. E a outra perversão é o quê? É acreditar que o cristianismo tem como missão, né, implantar aqui na Terra um governo, né, um governo único, digamos assim, né, um governo de nova ordem social, certo? A exemplo do que aconteceu com Israel, que era um reino sacerdotal. Então eles estão querendo fazer um reino sacerdotal. Daí a gente vê, né, eles lutarem aí pelos governos das nações, né? Aí estão querendo, né, fazer presidentes, estão querendo fazer deputados, estão fazendo, né? Suas bancadas aí em todos os países, inclusive aqui no Brasil, conforme a gente tem visto aí. Isso aí é porque eles creem, é porque eles defendem exatamente isso aí, né? A criação de uma nova ordem social, que seria um reino sacerdotal, né? Um reino cristão, né? Antes da vinda de Cristo. Estão preparando, né? É como se eles estivessem dizendo o seguinte: não, nós estamos preparando a vinda de Cristo para o milênio, né? Certo? Essa é a ideia deles, ao que parece, né? Pelo menos é o que a gente vê quando eles falam, quando escrevem sobre essas coisas. Então, o que eles estão querendo dizer? Que o progresso humano, a evolução humana, né? Porque eles assumiram, pela crítica bíblica que eles assumiram então várias teorias, inclusive a da evolução, né? Eles acham que nas escrituras não tem como você refutar a teoria da evolução, né? Então eles dizem, quando eles dizem assim que a humanidade está em progresso, está em evolução, é porque eles, né, absorveram a teoria da evolução, né? A maioria deles, né? Tem uns que não, né? Então o que eles estão querendo dizer com isso? Que o progresso humano ele seria conquistado pelos esforços do homem. Ou seja, o homem tem a missão, né, de promover o progresso humano, de promover, né, uma nova ordem social para preparar a vinda do Senhor, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que tem na cabeça de muitas religiões, né, cristãs, do cristianismo que já está. Tá certo? Então isso aí é uma ideia que permeou o início do século XX, né? Idealismo, liberalismo, evolucionismo, né?
crescimento econômico, progresso, tudo isso aí. E nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua aí, né? Paz seja com todos nós e amém.